Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço por este momento, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Pai, nos dá graça, nos dá força. Eu peço a tua bênção, a tua graça sobre esta leitura, sobre a minha vida, para iniciarmos essa leitura 15 de 100, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, me ajuda, eu te peço a sua bênção. Que seja uma leitura, meu Pai, abençoada, que seja uma leitura que nós possamos, meu Pai, crescer. Em nome do Senhor Jesus, nos capacita, ilumina a nossa mente no momento dessa leitura, Espírito Santo de Deus. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Nos dá graça e força, em nome de Jesus. 15 de 100. 15 de 100. Para a glória de Deus. Números do 12. Números do 12 ao 23. Números do 12 ao 23. Amém? Números capítulo 12 ao 23 e Marcos do 9 ao 12. Vem comigo na palavra. Vamos lá. Números capítulo 12, 15 de 100. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita. Por causa da mulher cuxita. E disseram-lhe: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram juntos. E disse: ouve agora as minhas palavras. E entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois não tivestes temor de falar contra meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se, e a nuvem se desviou de sobre a tenda. E eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias. 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote, e assentaram o arraial no deserto de Parã. Números capítulo 13. A epígrafe: 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. E eles voltam com relatório. Alguns com relatório negativo, mas porém Josué e Caleb com relatório positivo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel.
De cada tribo de seus pais enviarei um homem, então cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés no deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E esses são os nomes da tribo de Ruben: Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão: Zefate, filho de Onre. Da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Isacar: Jegiel, filho de José. Da tribo de Efraim: Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim: Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon: Gadiel, filho de Zodi. Da tribo de José, pela tribo de Manassés: Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan: Amiel, filho de Gemalio. Da tribo de Azer: Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali: Nabi, filho de Vosfi. Da tribo de Gade: Jeú, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou a Josué. E enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: Subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha. E vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. E qual é a terra em que habita? Se boa ou má? E quais são as cidades em que habita? Se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias da uva. E assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Hamat. E subiram para a banda do sul, e vieram até Hebron. E estavam ali Alimã, Sesai e Talmai, filho de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, uma madeira, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol. Escol, né? Isto é, do cacho, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. E tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: Fomos à terra e que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés, e disse: Subamos animosamente, e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós.
E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que somente os seus moradores e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos os seus olhos. Números capítulo 14. Os israelitas querem voltar para o Egito. Então, vem comigo na palavra, 15 de 100. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto? E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jofoné, e dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação. E todos os filhos de Israel, a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores desta terra, que ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhe apareces, que tua nuvem está sobre ele, e que vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, as nações, pois que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhe tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tem falado, dizendo: ó Senhor, o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoarei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória, e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, e não verão a terra de que seus pais jurei, e até nenhum deles que me provocaram haverá.
Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuir em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tomai-vos amanhã e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Os murmuradores, a epígrafe agora. Aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Números 14, 26. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação? Má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diz-lhe, assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pelo qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto, segundo o número dos dias em que espiastes esta terra. 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei. A toda esta má congregação que se levantou contra mim, neste deserto, se consumirão e ali falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram 2 homens que foram espiar a terra, ficarão com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. E levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: Por que quebrantais o mandado do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Abre um parênteses. Debaixo de desobediência, de murmuração, não tem como prosperar. Fecha parênteses. Porque os amalequitas e os cananeus, estão ali diante da vossa face, e caireis a espada, pois porquanto vós desviastes o Senhor, e o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram e derrotaram até Ornã. Números capítulo 15. A repetição de diversas leis. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo:
Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: quando entrares na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e o Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício, para lhe cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para o Senhor, para ao Senhor, fazer um cheiro suave de ovelhas ou vacas. Então, aquele que oferecer a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, oferecerá uma décima de flor de farinha misturada com a quarta parte de um hin de azeite. E de vinho para a libação, preparareis a quarta parte de um hin para o holocausto, ou para sacrifício por cordeiro. E para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares, de 2/10 de flor de farinha, misturada com a terça parte de um hin de azeite. E de vinho para a libação, oferecerás a terça parte de um hin ao Senhor, em cheiro suave. E quando preparares novilho para o holocausto, ou sacrifício, para cumprir um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho oferecerás uma oferta de manjares, de 3/10 de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite. E de vinho para a libação oferecerás a metade de um hin, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada boi, com cada carneiro, ou com o gado miúdo, dos cordeiros ou das cabras, segundo o número que oferecerdes. Assim o fareis, com cada um segundo o número deles. Todo natural assim fará estas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou quem estiver no meio de vós nas vossas gerações, e ele oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Um mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo. Nas vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro, que peregrina convosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e dize-lhe: quando entrares na terra em que vos hei de meter, acontecerá que quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Das primícias da vossa massa oferecereis um bolo em oferta alçada, como oferta da ira, assim oferecerei. Das primícias das vossas massas darei ao Senhor, oferta alçada nas vossas gerações. E quando vierdes a errar e não fizerdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado, por mão de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou, e dali em diante nas vossas gerações. Será que quando se fizer alguma coisa por erro, e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, conforme o estatuto, um bode para expiação do pecado. E o sacerdote fará propiciação por toda a congregação dos filhos de Israel. Ele será perdoado, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor, por causa do seu erro. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por erro sobreveio a todo o povo. E se alguma alma pecar por erro, para expiação do pecado, oferecerá uma cabra de 1 ano. E o sacerdote fará expiação pela alma que pecar, quando pecar por erro perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel, e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será para aquele que isso fizer por erro. Mas a alma que fizer alguma coisa, a mão levantada, que seja dos naturais,
quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, e tal alma será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma, e a sua iniquidade será sobre ela. E estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e Arão a toda a congregação. E o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. E disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará, fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial, da comunidade ali, e com pedras o apedrejaram. E morreu como o Senhor ordenara a Moisés. A lei acerca das bordas das vestes. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul, e nas franjas vos estará para que o vejais. E vos lembrarei de todos os mandamentos do Senhor, e os façais, e não seguirei após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando. Forte, hein? Vou repetir. Olha só essa parte aqui, ó. E não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembrei de todos os meus mandamentos, e o façais, santos sejais a vosso Deus, a vosso Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Números 16. O título diz aqui, a epígrafe: a rebelião de Corá, Datã e Abirão. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a toda a congregação, dizendo: amanhã, pela amanhã, o Senhor fará saber quem é seu, e quem o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre ele deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Baste-vos, filhos de Levi. E disse mais a Moisés a Corá: ouve agora, filhos de Levi. Porventura, pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe? Até fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo. Ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e toda a tua congregação, congregados estáis contra o Senhor, e Arão, que é ele, que murmurais contra ele? E Moisés enviou a chamar a Datã e Abirão, filho de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos.
Porventura pouco é que nos fizesse subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares nesse deserto? Senão que também totalmente te assenhoreeis de nós? Nem tampouco nos trouxeste uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancai os olhos a estes homens, não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomeis deles, e nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e toda a tua congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão, amanhã. E tomai cada um seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei cada um seu incensário perante o Senhor. 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo. E neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. E Corá fez juntar contra eles toda a congregação, à porta da tenda da congregação. A glória do Senhor apareceu a toda a congregação, e falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei como num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos, e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, pescos, das tendas desses ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereceis em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, ou diferente, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerão ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, achando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também nos não trague a terra a nós. Então saiu fogo do Senhor, e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio, espalhe o fogo longe, porque são santos. Quanto ao incensário daqueles que pecaram contra a sua alma, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal dos filhos de Israel. E Eleazar
Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados e os estenderam para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós mataste o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio desta congregação, e consumirei como num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. E disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, e põe nele fogo do altar, e deitou incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, correu no meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo, e deitou incenso, nele se fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos. E os vivos, e cessou a praga. E os morreram daquela praga foram 14.600, fora os que morreram por causa de Corá, 14.600, fora os que morreram por causa de Corá. E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Números 17. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, toma deles uma vara para cada casa paterna, de todos os seus príncipes, segundo as casas de seu pai, 12 varas, e escreverá o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverá sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porá na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu estiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuraram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel e a todos os seus maiorais, e deram-lhe cada um uma vara para cada maioral, uma vara segundo as casas de seus pais, 12 varas. A vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor, na tenda da congregação, ou na tenda do testemunho, melhor. Sucedeu, pois, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia, porque produzia flores, e brotara renovos e dera amêndoas. Florescia, porque produzia flores, e brotava renovo e dera amêndoas. Glória a Deus, estamos num projeto lindo, lendo a Bíblia em 100 dias. Bíblia em 100 dias, Números 17. Amém? 15 de 100. Vem comigo na palavra. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor e todos os filhos de Israel. E eles ouviram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna por a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram aos filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis aqui nós nós perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos. Números 18.
os deveres e direitos dos sacerdotes e levitas. Então disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa de teu pai, contigo levareis sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também fará chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. E eles farão a tua guarda, a guarda de toda a tenda, mas não se chegarão aos utensílios. Os levitas não podiam chegar aos utensílios do santuário e ao altar, para que não morra tanto eles como vós, mas se ajuntarão a ti e farão a guarda da tenda da congregação, em todo o ministério da tenda, e o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, fareis a guarda do santuário e a guarda do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. E eis que tenho tomado vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. A vós são dados em dádiva pelo Senhor, para administrar o ministério da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar, e no que estiver dentro do véu, isto administrarei. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial. E o estranho que se chegar morrerá. Dádiva ministerial. Disse mais o Senhor a Arão: Eu eis que tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção, as tenho dado a ti e a teus filhos, por estatuto perpétuo. Isto terás das coisas santíssimas do fogo. Isto terá das coisas santíssimas do fogo. Todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de manjares, e com todas as suas expiações do pecado, e com todas as suas expiações da culpa, que me restituírem, elas serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo o comerás. Todo varão o comerá. Santidade será para ti. Também isto será teu. A oferta alçada dos seus dons, com toda a oferta movida dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos, a tuas filhas, contigo as tenho dado por estatuto perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa as comerás. Todo o melhor do azeite, e todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, a tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todos os que estiver limpo na tua casa os comerá. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Tudo o que abrir a madre, de toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém, os primogênitos dos homens resgatarás. Também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os que, pois, deles se houverem de resgatar, resgatará da idade de 1 mês, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Mas o primogênito de vaca, ou primogênito de ovelha, ou primogênito de cabra, não se resgatará. Santos são. O seu sangue espargirá sobre o altar, e a sua gordura queimará em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E a carne dele será tua, assim como será teu o peito do movimento e o ombro direito. Todas as ofertas alçadas das santidades que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos, e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo, concerto perpétuo de sal perante o Senhor, para ti e para a tua semente contigo. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte,
e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo seu ministério, que exercem o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegará à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a iniquidade pelas vossas gerações. Estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança herdareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falará aos levitas, e dir-lhe-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, dela oferecerei uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. O dízimo dos dízimos. O dízimo dos dízimos. E contar-se-vos-á a vossa oferta alçada, como grão da eira e como plenitude do lagar. Assim também oferecerei ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles darei a oferta alçada do Senhor Arão, o sacerdote. De todos os vossos dons oferecerei toda a oferta alçada do Senhor, do melhor deles, a sua santa parte. Dir-lhe-ás, pois, quando oferecerdes o melhor deles, como novidade da ira, como novidade do lagar, se contará aos levitas. E comereis em todo lugar, vós e vossa casa, porque vosso galardão é pelo vosso ministério, da tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós o pecado, quando deles ofereceres o melhor. E não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Números 19. A água da separação. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, este é o estatuto da lei, que o Senhor ordenou, dizendo, dize aos filhos de Israel, que te tragam uma bezerra ruiva, sem defeito, que não tenha mancha, e sobre que não subiu jugo. E darei a Eleazar, o sacerdote, e atirará fora do arraial. E se degolará diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o dedo, e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a bezerra perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne, o seu sangue, com o seu esterco se queimarão. E o sacerdote tomará um pedaço da madeira de cedro, e isopo e carmesim, e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Então o sacerdote levará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também os que queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará as cinzas da bezerra, e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, expiação é. E o que apanhou a cinza da bezerra, lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel. É o estrangeiro que peregrina no meio de vós, no meio deles. Aquele que tocar algum morto, cadáver de algum morto, imundo será 7 dias.
Ao terceiro dia se purificará com água, e ao sétimo dia será limpo. Mas se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao sétimo dia. Todo aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem que estiver morto e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. E aquela alma será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele. Imundo será. Esta está nele ainda a sua imundície. Esta é a lei quando morrer algum homem, e em alguma tenda, todo aquele que entrar naquela tenda, e todo aquele que estiver naquela tenda será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto, sobre que não houver pano atado, será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar a algum que for morto pela espada, ou outro morto, ou aos ossos de algum homem, ou a uma sepultura, será imundo 7 dias. Para um imundo, pois, tomarão do pó da queima, da expiação, e sobre ela ele porá águas vivas num vaso. E um homem limpo tomará isopo, e o molhará naquela água, e a aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todo o fato, e sobre as almas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou algum que foi morto, ou que faleceu, ou uma sepultura. E o limpo ao terceiro dia. E o limpo ao terceiro e sétimo dias espargirá sobre o mundo, e ao sétimo dia o purificará e levará as suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. Havia muitas cerimônias, ritos na lei, na dispensação da lei. Porém, o que for imundo, e se não purificar, a tal alma do meio da congregação será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água da separação sobre ele não foi espargida, imundo é, isso lhe será por estatuto perpétua. E o que aspergir a água da separação, lavará as suas vestes, e o que tocar a água da separação será imundo até a tarde. E tudo o que o imundo tocar também será imundo, e a alma que o tocar será imunda até a tarde. Números capítulo 20, a morte de Miriam. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali, e foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então a congregação contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés, e falaram, dizendo: antes tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto? Para que morramos ali, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhe apareceu. Moisés fere a rocha, e as águas saem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara, ajunta a congregação, tu e a vara teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Falai a rocha perante aos seus olhos, e dará água. Assim lhe tirará água da rocha, e darás a beber a congregação aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão:
porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhe tenho dado. Essas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou deles. As águas de Meribá. Moisés solicita passagem pelo Edom. Depois Moisés, desde Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel. Assim diz o teu irmão Israel. Sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito. E nós, no Egito, habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo e nos tirou do Egito. Eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade, nos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passamos pelos teus termos. Porém Edom lhe disse: não passarás por mim, para que porventura eu não saia a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho igualado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas, sem fazer alguma outra coisa. Deixe-me somente passar a pé. Porém ele disse: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro, com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, pelo que Israel se desviou dele. A morte de Arão. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, vieram ao monte Or. E falou o Senhor a Moisés e Arão no monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão recolhido será seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha palavra, nas águas de Meribá. Arão recolhido será o seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e a Eleazar, seu filho, e faz-o subir ao monte Or, e despe Arão as suas vestes, e vestes a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte Or, perante os olhos de toda a congregação. Moisés despiu Arão as vestes e as vestiu a Eleazar, seu filho. E morreu Arão ali sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Números 21. Os israelitas destroem os cananeus. Ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel, e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel, e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Ornã. As serpentes ardentes e a serpente de metal. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés,
Por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fástio deste pão tão vil. Nós vamos continuar agora na segunda parte, que o tempo já está expirando. Amém? Nós vamos continuar agora na sequência, a segunda parte, tá? Glória a Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos para a segunda parte. Números 21, 6. 21, 6. Nós vamos dar